A morte é algo que muitas vezes vemos em animes que consumimos, sejam dos dramas mais sérios até os animes shonen que vemos todas as temporadas. A morte é um tema que é realmente bastante sério e raramente vemos abordados em obras que são direcionadas ao público infantil, mas ter uma morte durante a sua obra não significa que a sua obra será o super seinen psicológico. A verdade é que a morte é um recurso narrativo como muitos outros que acabam muitas vezes somando pontos para a história. Significa uma finalização para personagens que não veremos mais de outra vez. Enfim, existem diversos problemas e diversos benefícios que uma morte pode trazer. Nesse vídeo eu gostaria de falar o que na minha visão torna uma morte positiva ou não. I guess I'm just a play date to you. A maior parte dos animes não sabem aproveitar esse recurso mesmo sendo tão comum no gênero, porque é entendível que ao fazer uma obra do tipo, e quando os leitores já se encariñaram com um personagem criado por você, fica difícil abrir mão desse personagem, principalmente se ele está gerando bastante receita para você. Por isso nós vemos até mesmo retornos de diversos vilões do passado, como é o caso do Freeza e do Aizen de Bleach. Mas claro, isso não significa que você deva se acovardar na hora de fazer a morte de um personagem. Se você pretende que essa morte ocorra, se essa morte é necessária para dizer algum ponto dentro da história, vá até as últimas consequências com ela. Não desfaça a morte de um personagem, seja através de alguma volta no tempo, desejos, ou revelar que no personagem que a própria série fez um grande drama a respeito da sua morte, esse tempo todo estava vivo e nada aconteceu. A morte é a máxima consequência, e eliminar faz com que não existam limites dentro do mundo da obra, e por conta disso acaba não sendo possível você gerar uma real tensão a respeito do que vai ocorrer dentro da obra ou quando um personagem está à beira da morte, porque você mesmo estabeleceu que existe possibilidade de retorno, então não existe nenhuma consequência. Fingir a morte de um personagem é apenas uma tentativa que a longo prazo vai ficar muito feio. E vendo a série é meio estranho ver um personagem morrer, sendo que existem mais de 200 episódios pela frente. Então é óbvio que nada disso vai resultar em algo grave para a história. E claro, o exagero nas mortes acaba também sendo um problema. Não é possível que o leitor seja capaz de criar um laço real com um personagem que ele conheceu há quase nenhum tempo. Para conseguir fazer, você deve ser realmente o mestre, e esse não é a norma entre a maioria dos escritores. E também isso acaba gerando o principal problema que eu tenho com o segundo arco de Demon Slayer. O anime quer que eu sinta empatia por um personagem que eu conheci há uma hora e eu não sei praticamente nada a respeito dele, tirando alguns pequenos momentos em que ele está basicamente dormindo. A Akame ga Kill também é um anime que comete várias vezes esse erro. Muitas das vezes um personagem é introduzido apenas para que 2 capítulos depois ele morra da maneira mais brutal e engraçada possível, fazendo com que eu não sinta absolutamente nada, porque eu não conheço esse personagem. Claro que algo tão subjetivo quanto se apegar a um personagem é algo que cada leitor pode demorar mais ou menos tempo, mas em uma média é melhor você demonstrar várias facetas desse personagem e ele interagir de diversas maneiras para que você consiga criar uma simpatia e consiga se relacionar a respeito dele. É o que o Gege Akutami quis dizer quando disse que matava apenas os personagens que o público gostava, justamente para ter um impacto emocional. Se a Mei Mei morresse em Shibuya, ninguém se importaria. Mas agora é coisa diferente quando falamos de personagens como a Nobara ou Nanami. Um problema que também pode ser derivado de uma morte que não foi bem feita é fazer com que o personagem seja completamente definido pela sua morte e não pela sua personalidade e feitos. O Rengoku em Demon Slayer é basicamente construído inteiramente pela sua morte e por outros personagens falando sobre o quão boa pessoa ele era, quando realmente não tivemos nenhuma contribuição dele para a história. Ele não morre impedindo algum plano maior do vilão, ele não causa nenhuma ferida significativa no Akaza e é totalmente casual. É apenas um recurso para que o personagem seja mais trágico, apelando para a morte de outro que nunca foi construído. Nesse caso, aquele que seria mais trágico seria o trio protagônico de Demon Slayer e o personagem morto, o Rengoku.
É extremamente importante que um personagem deixe sequelas pesadas na história e mude as dinâmicas entre as relações dos personagens. Mesmo que por alguns momentos pareça forçado uma cena melodramática, é melhor do que algumas mortes em Jujutsu Kaisen, que não parece ter peso nenhum. A própria morte da Nobara é realmente esquecida e só segue em frente, sendo que até mesmo ninguém sabe se ela morreu de fato ou não. E então podemos falar a respeito da morte do Nanami e o Gyuta. Se bem eu posso entender não ter tanta ênfase no momento do combate, não ter sequer uma cena desses personagens se preocupando pelas mortes e lamentando o ocorrido é realmente castrante. Alguns personagens choram, tem um grande drama no momento, mas eles só seguem como se nada tivesse acontecido. Se uma morte acontecer e não ter nenhum ponto para ter acontecido, é o mesmo que um primo que mora em Itapecuíba da Serra morrer. Você não vai sentir absolutamente nada a respeito. Mas agora, se um amigo próximo ou a sua namorada acabar morrendo, vai ser algo que vai mudar sua personalidade para sempre, que talvez te faça se tornar uma pessoa que você não era antes. Claro, nós seres humanos somos assim, nós apenas conseguimos sentir empatia por aquilo que nós temos contato. Algo ainda mais estúpido acontece em Attack on Titan, em que todas as mortes do Esquadrão Levi poderiam ter sido evitadas se o Eren se transformasse em um titã, o que só faz parecer mais estúpido. Nunca mate personagens com algo que poderia ser facilmente evitado caso eles tivessem um mínimo de senso comum. É ridículo e o evento em si se torna mais relevante do que a morte desses personagens. É difícil você se engajar dentro de um drama quando no fundo é algo meio ridículo. E podemos somar a tudo isso o fato de nós nem sabermos os nomes da maioria dos integrantes do Esquadrão Levi. É simplesmente absurdo você pensar que, cara, o anime faz tanto drama a respeito deles e a maioria sequer tem uma frase trocada com Eren. Isso se torna tão ridículo quando nós sabemos que essas mortes foram apenas para mostrar o quão cruel seria o mundo de Attack on Titan, sendo que eles poderiam ter feito com qualquer outro grupo de personagens. Mas não, eles decidiram fazer isso com um grupo de personagens que poderia pelo menos trazer algum carisma para a história de Attack on Titan, considerando que a maioria dos personagens de Attack on Titan ou tem a mesma personalidade ou agem da mesma forma. Bem, eu poderia também falar a respeito de plot armor e o atual momento de Jujutsu Kaisen, mas isso é algo que eu não quero citar e eu vou falar em outro vídeo, principalmente falando a respeito do Sukuna e porque eu acho que ele não tem plot armor. Bem, eu queria agradecer vocês por acompanharem mais um vídeo aqui no meu canal. Eu agora finalmente consegui fazer um vídeo mais longo e espero que vocês tenham gostado. Eu tirei os renders no meio do vídeo porque eu percebi que ficava meio estranho. Eu ainda estou aprendendo exatamente como que faz, como que eu encontro o meu formato. Mas por enquanto eu vou deixar sem renders e no futuro, quem sabe eu volte com eles ou alguma coisa do tipo. Enfim, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreve, comenta e até mais.